Amém. Te louvamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, por esse grandioso amor. Esse amor que nos elegeu, esse amor que nos escolheu, esse amor que nos resgatou do império das trevas. Esse amor que nos buscou, nos reconciliou, esse amor que nos transformou. Nós te louvamos, Pai, pelo teu amor que nos constrange, que nos traz aqui nessa noite. Nós te louvamos pelo teu grandioso e imenso amor pelas nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui, podendo ministrar a palavra de Deus. E nessa quinta-feira eu estou muito mais feliz. Toda quinta-feira que eu chego aqui, eu vejo o quanto a igreja do Senhor está avançando em meio ao caos. Eu vejo o quanto a igreja do Senhor está fluindo em meio às adversidades. Hoje eu cheguei aqui, tive a notícia que a live está sendo transmitida tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu tenho um monitor aqui na minha frente, estava lá na frente olhando a obra ali no templo e todas as coisas avançando e fluindo. É a prova de que todo crente, todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio à adversidade, ele pode fazer disso tudo um trampolim para crescer e avançar no Senhor. Eu estou muito feliz, uma vez mais, nessa noite também, de poder ministrar a palavra de Deus. Eu queria que você fosse abrindo comigo no livro de Efésios, no capítulo 5. Assim como diz a canção, o Senhor nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele quer e deseja que nós venhamos a descobrir qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Além do seu amor, além da salvação, Ele nos entrega, Ele nos dá a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para que venhamos descobrir e vivê-la. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria que você abrisse então no livro de Efésios, capítulo 5, no verso 17. Estou bem mais à vontade pregando na sala do Ancorados, com o microfone que eu gosto de pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. De novo, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra, oramos que o Senhor possa usar o pregador dessa noite, conforme a tua graça, a tua direção, a tua soberania, concedendo a ele unção e eloquência. Também peço que o Senhor abra o coração e a mente de todos os que estão ouvindo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja aqui presente, que o Senhor venha baixar as guardas e que o Senhor possa iluminar todo pensamento e todo coração para que venhamos a desfrutar da Tua palavra e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um tema importante. Como descobrir a vontade de Deus é algo muito importante para a vida do cristão. Porém, antes de se perguntarem como descobrir a vontade de Deus, nós temos que nos perguntar por que temos que descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E nesse texto aqui, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está dando o porquê que temos que descobrir a vontade de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui está falando do fruto da luz e das obras das trevas. E, amados irmãos, a palavra de Deus vai deixar bem claro nesse capítulo que aquele que não descobre a vontade de Deus para a sua vida, ele é insensato. Ele se torna insensato e acaba praticando as obras das trevas. Aquele que não descobre a vontade de Deus para a sua vida, ele é insensato e uma hora ou outra ele vai acabar praticando as obras das trevas. Ele vai deixar de frutificar na luz e vai acabar praticando as obras das trevas, porque ele entrou num caminho de insensatez, aonde ele não descobre e muito menos pratica e muito menos anda pela vontade de seu Senhor. Então aquele que quer frutificar
Assim como esse texto fala, aquele que quer frutificar na luz, no caminho da luz do Senhor, aquele que quer um contentamento, uma paz, uma alegria diante de Cristo Jesus, todos os dias da sua vida, mesmo na adversidade, ele precisa descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Aquele que não descobre a vontade de Deus para a sua vida, aquele que não vive a vontade de Deus para a sua vida, ele é insensato e vai acabar uma hora ou outra praticando as obras das trevas, em vez de frutificar na luz do Senhor. Porém, meus amados, se você que está nos ouvindo não sabe a vontade de Deus para a sua vida, é com muito amor e com muito temor que eu te oriento a não continuar nesse caminho de insensatez. Isso que nós vamos ver nessa noite é como descobrir a vontade de Deus. 6 características, 6 verdades que precisamos entender para descobrir a vontade de Deus. Essa noite, não como de costume, não vou vos pregar textual ou expositivo, será realmente temático, porque é um tema que nós temos falhado e que muitas vezes as pessoas que se dizem cristãs têm entrado em situações difíceis, têm entrado em caminhos de ansiedade, de depressão, de medo, de desânimo, porque não sabem ou desistiram de andar na vontade de Deus. E para você que tem no mínimo 6 meses de caminhada cristã, já deveria saber da vontade de Deus para a sua vida. E infelizmente existem aqueles que se dizem cristãos por 20, 30, 40, 50 anos e não sabem a vontade de Deus para a sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não sabe a vontade de Deus para a sua vida, ele é insensato, ele deixou de frutificar na luz e uma hora ou outra vai acabar praticando as obras das trevas. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me na tua vontade, pois tu és o meu Deus. Nós temos que entender que o Senhor Jesus não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida e ele deve dirigir as nossas vidas. Nós vamos fluir no caminho do Senhor a fim de ter contentamento, paz, bênção, alegria do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós entendemos, passamos a entender quando Jesus é o nosso Senhor e é Ele quem nos dirige. Romanos 2,12 vai dizer para não nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente pela renovação, para que venhamos a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E mesmo assim, a maioria dos cristãos da nossa geração não desfruta da vontade de Deus. Por quê? Porque não sabe como descobrir a vontade de Deus. Se esqueceu de como descobrir a vontade de Deus. Não se atentou para como descobrir a vontade de Deus. E aí entra por caminhos tortuosos. Já dizia uma frase muito comum, que aquele que não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Se você é cristão, não sabe a vontade de Deus para a sua vida, não tem direção de Deus na sua vida, uma hora ou outra qualquer caminho te serve. E para um cristão não é qualquer caminho que serve. É só o caminho da retidão, da luz, da frutificação e do Senhor. Por isso é de extrema importância a gente aprender a descobrir e a viver a vontade de Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite tem o foco de como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E olha só, após essa pregação, você não pode dizer que não sabe descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Após essa pregação, se você não souber a vontade de Deus para a sua vida e nem ao menos buscar, você não pode reclamar de maneira nenhuma da sua liderança ou de qualquer outra pessoa. Porque você foi instruído em como buscar a vontade de Deus, em como frutificar, em como andar na luz e na direção do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa para a vida do homem que faz os seus planos deve vir do Senhor. Como buscar, então, a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas? Primeiro, pela oração.
O Everton vai estar colocando aí o primeiro tópico, pela oração. Isso aí. Lucas capítulo 6, verso 12 e verso 13. O pastor Davi tem razão. Para quem prega, para quem está aqui, o Everton é uma baita de uma mão na roda. Obrigado, meu querido. Pela oração. Pastor, vou descobrir a vontade de Deus pela oração, mas eu oro todos os dias e não descobri a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Vamos acompanhar o texto aqui, eu já falo mais do porquê. Lucas, capítulo 6, verso 12 e verso 13, dá para você abrir na sua casa, até porque uns evangelhos, devia ser mais fácil para você estar encontrando aí, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Queridos, aqui Jesus se retira para orar. Jesus se retira para o monte para orar e passa a noite inteira orando. Para que ele passa a noite toda orando? Ele passa a noite inteira orando para quê? Para escolher, para descer do monte no dia seguinte e escolher os 12 apóstolos. Acaso nosso Senhor não é soberano e não sabia quem eram os 12? Com certeza, quando Jesus subiu aquele monte, ele já sabia quem eram os 12. Mas por que ele subiu e passou a noite em oração? Ele está nos ensinando algo aqui, muito importante para as nossas vidas. Queridos, diante de qualquer decisão difícil, diante de qualquer decisão importante para as nossas vidas, nós temos que nos dedicar em oração. Nós temos que nos dedicar a encontrar em meio à oração um negócio chamado quietude. Quietude. E quietude você não encontra na oração em 5 minutos. Quietude você não encontra na oração em 10 minutos. Quietude você não encontra na oração tendo porçõezinhas de oração na sua vida. Eu não concordo com a frase que diz que tempo não é qualidade. Querido, se tratando de oração, se tratando da vida de oração de Jesus, tempo é qualidade, sim. Sim, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, você precisa se dedicar em oração, você precisa se dedicar em tempo de oração, sim. Porque é na quietude que você ouve a voz de Deus, é na quietude que você tem a direção de Deus. Por exemplo, quando você vai orar, quando você, no meio dessa tribulação, dessa diversidade toda, quando você vai orar, o que mais acontece, e acontece com todo ser humano, é você começar a oração e as coisas do dia a dia começar a vir na sua cabeça. Né? A conta que você tem que pagar, o vale da sombra do Serasa que você tem que sair, e começa a vir um monte de coisa na mente daquele que está orando. Um monte de coisa. E aí vai vindo emoções, às vezes vai vindo algumas irritações, algumas ansiedades, mas aí ele persevera em oração, assim como Jesus perseverou em oração, e perseverando na oração, você aquieta a sua alma, aquieta o seu coração, e aí você acha esse negócio chamado quietude. E é só na quietude que você ouve a voz de Deus. Enquanto a sua alma fala mais alto, você não ouve a voz de Deus. Enquanto a sua mente, a sua ansiedade fala mais alto, você não ouve a voz de Deus. Então nós precisamos permanecer na presença de Deus, em oração, para que possamos ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus sendo ministrada em nosso espírito. Em nosso espírito. Por isso que eu usei exatamente esse texto. Se a gente for basear a nossa vida de oração na vida de Jesus, não venha me dizer que 5 minutos de oração é qualidade. Porque quando eu vejo Jesus parando para orar, e parando para orar por coisas importantes referentes à sua vida, não era 5 minutos. E não, eu não estou julgando, eu estou me baseando na palavra de Deus que não erra. Que não erra. Se você está orando todos os dias e ainda não descobriu a vontade de Deus na sua vida, você não está se dedicando como deveria ou como o Senhor Jesus ensinou a se dedicar. A permanecer na oração. A achar a quietude para ouvir a voz do Senhor.
enquanto outras vozes berram dentro de você mais alto, você não vai ouvir a voz do Senhor. Então, decisões importantes na sua vida, como por exemplo, encontrar a vontade de Deus, não se fazem em 5 minutos. Não se faz enquanto a sua alma berra mais alto. Não se faz enquanto a sua ansiedade, os seus medos, as suas paranoias falam mais alto. Você precisa permanecer na esfera da oração. Você precisa permanecer em oração até que você encontre quietude. E na quietude Deus fala ao teu espírito. Mas não é com outras vozes mais altas dentro de você que você vai ouvir a voz do Senhor. Então, primeiro, nós encontramos a vontade de Deus pela oração. Pela oração. Mas não é orando em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer tempo. É se retirando para orar. É estacionando aos pés do Senhor. É tirando tempo de qualidade para orar. E não vem me dizer que você não tem tempo, que sua vida está corrida, porque para tudo que você se dedica, tudo aquilo que você prioriza, você acha tempo. Se você não está achando tempo para orar, é porque você não prioriza oração, você não prioriza a vontade de Deus e muito menos o Senhor na tua vida. Então não é desculpa. Primeiro, pela vontade de Deus. Segundo, como encontramos a vontade de Deus na nossa vida? Segundo, pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Segundo, pela palavra. Obrigado, Everton. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querido, se a sua vida tem estado como uma neblina, como uma névoa, se a sua vida tem estado uma confusão, onde você não entende nada e não sabe nem para onde ir, muito menos a vontade de Deus, é porque falta a palavra de Deus. Falta a palavra de Deus. Quando você se dedica em ler e meditar na palavra de Deus, é como se o Senhor soprasse toda a névoa de confusão e dúvida e te iluminasse um caminho para que tu possa andar por ele. A palavra de Deus está dizendo que lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Quer ter segurança nos caminhos que você anda? Quer entender por onde você anda? Quer ter paz aonde você anda? Quer ter contentamento pelos caminhos do qual você anda? Deixa a palavra iluminar por onde você deve andar. Deixa a palavra te instruir. Nós esquecemos muitas vezes o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. A gente esquece que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação e salvação de todo aquele que nela crê, pela capacitação do Espírito. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, pastor Davi, eu lembro de uma charge que eu vi no Facebook, muito boa, sobre como ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Era uma charge com 2 quadrinhos. Que eu vi no Facebook uma vez. E no primeiro quadrinho uma menina orava dizendo: Senhor, me revela a tua vontade, fala comigo, Senhor. E ela olhava para uma nuvem assim e orava: Senhor, me revela a tua vontade, fala comigo. No segundo quadrinho uma mão grande descia do céu, entregava uma Bíblia para a menina e dizia: lê aí, filha. Não tem como descobrir a vontade de Deus. Não tem como você desfrutar de luz no seu caminho sem meditar na palavra de Deus, sem deixar o Senhor falar contigo através da sua palavra. Essas 2 asas não podem faltar para a igreja, essas 2 asas não podem faltar para todo aquele que quer decolar nos caminhos de Deus, a oração e a palavra de Deus. E nós temos que nos dedicar. Não adianta querer bancar a geração fast food e em 5 minutos querer uma resposta de Deus orando e em 5 minutos lendo a Bíblia ou menos querer que Deus fale com você. O nosso Deus requer de seus discípulos, filhos, embaixadores, qualidade, dedicação, compromisso. 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 A vontade de Deus não é igual um lanche que você para no drive-thru e compra em 2 minutos e leva para casa. Nós precisamos buscar. Nos dedicar em leitura da palavra. Nos dedicar em tempo de oração. Nós precisamos nos dedicar em ler a palavra de Deus e orar.
Esse é o nosso feijão com arroz. Esse é o feijão com arroz dos discípulos, dos filhos, dos embaixadores de Cristo. Dedicação e leitura e meditação da palavra. E muitos têm a desculpa e dizem assim: pastor, eu não leio porque eu não entendo. Você não entende porque você não medita. A Bíblia não é o que você para em qualquer lugar e às vezes com uma bola de cristal, deixa eu ver, opa, vai ser por aqui, opa. Não é assim, querido. Não é em 2 minutos colocando o dedo e achando que é assim que o Senhor tem que falar e vai falar. Nós temos que nos alimentar da palavra, meditar na palavra, deixar a palavra entrar, nutrir, lavar, capacitar, iluminar, apontar. Deus fala por meio da sua palavra. Pela oração, pela palavra. Agora presta atenção. Você pode conhecer a vontade de Deus, você pode descobrir a vontade de Deus também pelo conselho de homens instruídos na palavra. 3. Terceira verdade. O Everton já vai colocar aí. Pelo conselho de homens instruídos na palavra. Atos 16, Atos capítulo 16, verso 30 e verso 31. Presta atenção, você pode descobrir a vontade de Deus também pelo conselho de homens instruídos na palavra. Atos capítulo 16, verso 30 e verso 31. Vou te explicar melhor isso daqui. Eu não estou dizendo que você descobre a vontade de Deus pelo conselho de qualquer homem. Eu não estou te dizendo que você descobre a vontade de Deus pelo conselho de qualquer um que te rodeia. Eu não estou te dizendo que você descobre a vontade de Deus pelo conselho de qualquer um que veio e te deu um conselho. Não é isso. Você pode descobrir a vontade de Deus pelo conselho de homens instruídos na palavra. Exemplo, Atos 16, verso 30. O carcereiro chega para Paulo, Silas e Timóteo e pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele fez a pergunta certa para os homens certos. E ele e a casa dele foi salva. Ele descobriu a vontade de Deus para ele naquele momento. Ele descobriu a vontade de Deus até mesmo para a família dele. Porque ele consultou homens instruídos na palavra. Muitas vezes, esses homens instruídos na palavra não vão te dar uma resposta fechada, óbvia, simples e na hora. Mas homens instruídos na palavra de Deus, homens sábios de Deus, instruídos na palavra de Deus, vão, no mínimo, te auxiliar a descobrir a vontade de Deus. Agora, não faça como Saul. 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Não faça como Saul. Saul não foi consultar homens sábios de Deus, instruídos na palavra de Deus. Saul foi consultar uma médium, necromante. E olha o que aconteceu com Saul. Não é consultando qualquer um de qualquer jeito que você encontra a vontade de Deus. Ouça seus pastores, seus líderes de GA, seus discipuladores, homens que são instruídos na palavra, homens que zelam pela sua vida, homens que oram pela sua vida, homens que vão te ajudar a encontrar a vontade de Deus. 4, Atos 16, verso do 6 a 10. Nós encontramos a vontade de Deus pelas circunstâncias e pelo chamado universal. Atos capítulo 16, do verso 6 a 10. Pelas circunstâncias e pelo chamado universal. Pastor, explica melhor isso aqui. Explico. Mas eu quero ler com você Atos 16, do verso 6 ao verso 10. Porque isso aqui é muito importante e vai ser muito prestativo para nós. Vai ser muito propício para nós, para que nós venhamos entender essa palavra aqui. Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Caso você não achou ainda aí na sua casa, ouça que eu vou ler aqui. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
Pastor Davi, por que muitos não conseguem descobrir a vontade de Deus ou desfrutar da vontade de Deus? A palavra de Deus me deixa muito bem claro que aquele que busca descobrir a vontade de Deus e fluir na vontade de Deus, uma coisa que ele não fica é parado. O que Paulo estava fazendo aqui com Silas e Timóteo? Cumprindo o chamado universal. Pelas circunstâncias eu posso entender a vontade de Deus e descobrir a vontade de Deus? Posso. Porém, não é dentro de qualquer circunstância fazendo qualquer coisa. Muitas vezes queremos ficar em casa, sentado no sofá, descobrir a vontade de Deus e desfrutar dos planos de Deus. Não é assim. Não é assim. É cumprindo um chamado universal de todo cristão nascido de novo. É cumprindo esse chamado que, através das circunstâncias, o Senhor pode falar contigo. Aí sim. Porque Paulo, Silas e Timóteo estavam ali cumprindo o chamado de Deus para todo o cristão. Eles estavam cumprindo o chamado universal para todo o cristão. Aí eles queriam ir para a Ásia. O que o Espírito Santo falou? Não é para a Ásia, não. Eles ficaram parados, esperando a resposta? Eles foram para Bitínia. O que o Espírito Santo falou? Não querem Bitínia. Aí quando eles pararam à noite para dormir, em uma visão o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você entendeu? Dentro de uma circunstância, Deus falou com aqueles homens e revelou a sua vontade. Mas eles não estavam em casa, sentados no sofá, sem servir ao Senhor, sem pregar o Evangelho, sem discipular, sem fazer discípulo, sem falar da palavra de Deus, sem ser útil no reino de Deus. Jesus não é só o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Senhor. Se você quer descobrir a vontade de Deus e não serve a Ele, fica difícil. Quinta, Filipenses 4, versos 6 e 7. Podemos descobrir a vontade de Deus pela paz interior. Pela paz interior. Mas aqui, meus amados, até antes de ler esse texto, eu quero deixar algo muito bem claro. Eu quero que você entenda algo aqui no nome de Jesus. De tudo que eu estou pregando aqui, eu quero que você dê ênfase para isso. Presta bem atenção numa coisa. Muitas pessoas não oram, sentem paz no coração em relação a uma dúvida e acham que é Deus. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não ensina isso. Não ora, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra de Deus, não está servindo a Deus, e quando tem dúvida em algo, começa a sentir paz no coração. Não, é Deus. Foi Deus. Você não encontra isso em nenhum lugar das Escrituras. Você pode entender a vontade de Deus pela paz interior no teu espírito ou no teu coração, é de outra forma. É de outra forma. Vou ler Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Está aí embaixo para você pode já ir abrindo. Já deveria estar indo abrindo. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, coisa que muitas vezes sou ansioso, quem não entende ou quem não busca a vontade de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Lembra dos primeiros tópicos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É diferente. Não é tudo que você sai sentindo no coração que é de Deus. Porém, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que está sendo um obstáculo para você, ou aquilo que você não discerniu, você coloca diante de Deus. Você coloca diante de Deus, você pede a direção de Deus. Você ora, você se entrega em oração, você se derrama em oração, você busca quietude por meio da oração, para que o Espírito Santo fale no teu coração, ou fale no teu espírito, fale no teu interior de qualquer forma. E aí a paz de Deus, que não é uma paz humana, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente. Ou seja, o coração é a fonte mais enganosa de todas. Por que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o coração?
É como se a paz de Deus, que excede todo entendimento, velasse, vigiasse, guardasse o teu coração para que ele não se engane em buscar a vontade de Deus. E o que é a paz que excede todo entendimento? É a paz que vence as dúvidas. É a paz que vence o medo. É a paz que vence a confusão. É a paz que vem, ilumina, dissipa toda a neblina e o Senhor te aponta o caminho. Mas não é tudo que você sai sentindo no coração. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Deus é árbitro em nossos corações. É árbitro em nossos corações. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda, blinda os nossos corações, muitas vezes da nossa vontade, das armadilhas que os nossos desejos e carne muitas vezes faz para nós, enredando o nosso coração e mente. O antídoto para não se enganar buscando a vontade de Deus é ter a paz dele, que excede todo entendimento, sendo derramada em nossa mente, sendo derramada em nossos corações, pela oração, pela súplica. Por último, para que possamos encerrar, Salmos 25, verso 12. Como descobrir a vontade de Deus? Sexta característica daquele que busca a vontade de Deus. Nós buscamos a vontade de Deus pelo temor do Senhor. Salmo capítulo 25, verso 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O homem a quem teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você compreende a vontade de Deus, temendo ao Senhor. Eu diria que você começa a deixar de entender a vontade de Deus quando você deixa de temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Reverenciar o Senhor. Reverenciar o Senhor. Ter expectativa no seu coração pelas coisas de Deus. Não banalizar. Não tratar de qualquer forma, não tratar de qualquer jeito, não se acostumar com o divino. Sabe o que é uma vida sem temor ao Senhor? Cultuar de qualquer jeito, ler a Bíblia de qualquer jeito, orar de qualquer jeito, buscar a vontade do Senhor de qualquer jeito. Isso é alguém que perdeu o temor do Senhor. O homem que teme a Deus, ele tem expectativa em ler a palavra. Ele tem reverência em cultuar. Ele tem reverência em ler a palavra de Deus. Todos os outros tópicos que eu ministrei, todos os outros 5 tópicos que eu ministrei nessa noite, não vão fluir na sua vida se você não buscar com temor, com reverência, com expectativa, com essência, com essência. E por isso que as coisas rapidinhas não te apontam a vontade de Deus. Por isso que as coisas fast food, por isso que as coisas drive-thru no reino de Deus não te apontam a vontade de Deus. Porque você precisa fazer com temor, você precisa buscar com temor, você precisa buscar com reverência, com expectativa, com genuinidade, com essência. Com essência. Quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que ter expectativa de que o teu Deus vai falar contigo. Quando você vai orar, você tem que orar estacionando aos pés de Jesus e ter a expectativa e a reverência e o entendimento e a essência de que o teu Senhor vai falar. Porque o nosso Jesus vive, o nosso Redentor vive, o Espírito Santo está aqui, a incontestável presença do Espírito Santo está aqui, está na sua casa. E ele vai falar pelo conselho de homens sábios que te instrui pela palavra, vai falar pelas circunstâncias quando tu cumpre o chamado universal, vai falar pela paz interior. Mas você precisa temer ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Obedecer a sua palavra. Se atentar para a vontade do teu Deus. Se você não vive, nem ao menos procura a vontade do teu Deus, você esqueceu o que é temor ao Senhor. Você esqueceu o que é direção divina. Volte-se para Ele nessa noite. Busque a vontade do Senhor. É boa, é perfeita, é agradável.
A vontade do Senhor te leva a desfrutar de um contentamento onde, independente das adversidades, você flui em alegria. Em alegria. Eu posso te assegurar que eu estou aqui nessa noite pregando a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo no meu coração, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. E nada vai me frear. Porque dentro da vontade de Deus, quem me capacita é Deus. Dentro da vontade de Deus, quem me instrui é Deus. Dentro da vontade de Deus, quem me reveste de poder é Deus. Dentro da vontade de Deus, eu não dependo de mim. Dentro da vontade de Deus, eu dependo de Deus, do Espírito Santo. Eu queria convidar você a orar por essa palavra. Eu queria convidar você a realmente, com temor, reverenciar o seu coração diante da pessoa do Espírito Santo e clamar pela vontade de Deus na sua vida. Você só vai frutificar, querido. Você só vai ter contentamento nas coisas de Deus quando você viver a vontade de Deus. É impossível você querer ter contentamento, frutificação, fluir como discípulo, como filho, como herdeiro, como embaixador, se você não vive a vontade de Deus. Vamos ter um momento de oração buscando a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade de Deus é boa, é agradável, a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus nos instrui. É na vontade de Deus que eu acho capacitação, que eu acho ânimo, que eu acho alegria e contentamento para a minha alma. Eu quero convidar você a clamar a pessoa do Espírito Santo pela vontade de Deus. O homem, quero encerrar com essa frase. O homem ou a mulher que busca a vontade de Deus pode vir em circunstância diversa. Pode vir tribulação. Pode vir tempestade. Pode vir provação, pode vir tentação. Se ele busca a vontade de Deus, ele vai ter contentamento e ele vai frutificar no reino do Senhor. Agora, sem a vontade de Deus, você será inútil no reino de Deus. Eu acredito que você não quer isso. Vamos orar. Espírito Santo, nós te reverenciamos nessa noite. Nós, diante da Tua presença, o Espírito Santo, clamamos. Que Tu nos leve não só a esse momento de oração, mas a uma vida intensa de oração, onde possamos achar diante do Pai um momento de quietude, para que possamos ouvir a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar de alguma forma, no nosso interior, a Tua vontade. Seja por uma visão, seja por um pensamento que nós sabemos que foi o Senhor que colocou ali, seja pela Tua voz dentro de nós. Mas nós queremos a Tua vontade, Pai. Nós queremos a Tua vontade. Nós não queremos ser homens insensatos a caminhar sem a Tua vontade. Nós queremos a vontade de Deus para frutificar na luz. Vem, Espírito Santo, e planta essa chama, essa vontade em nossos corações, em viver a vontade de Deus, no em nome de Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo a primeira vez, está aí na sua casa, pelo seu celular ou computador nos ouvindo a primeira vez, que quer se entregar à vontade desse Deus, que tem um caminho para você, um plano para você, que é bom, perfeito e agradável. Você que quer se render a esse Deus que fala, que dirige, que instrui. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. De coração, com reverência, com temor, com vontade. Eu queria que você fizesse essa oração de entrega nesse momento aí na sua casa. Ore comigo essa oração no nome de Jesus. Ore assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu me rendo à Tua vontade. Eu me rendo à Tua graça. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero a Tua direção. Eu quero o Teu querer na minha vida. Me regenera, me instrui, me guia. No nome de Jesus. Eu quero a Tua vontade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Querido, eu quero te convidar com a alegria de quem busca a vontade de Deus. Eu quero te convidar a cantar este louvor ao Senhor. Que a tua alma possa agora, com contentamento de quem busca a vontade de Deus, adorar ao Senhor.